Amém, meus irmãos. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Para falar de um assunto que já vemos tratando. Boa noite, Penha, seja bem-vinda. Penha está participando conosco aqui pela primeira vez, né? O irmão Lindomar também está pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E como eu estava dizendo, nós estamos aqui para tratar de um assunto que a gente já vem tratando há 3 semanas, né? Por incrível que pareça, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus tem rendido bastante. E nós já vemos aí 3 semanas falando desse capítulo 24. E por quê? Porque na visão de muitos estudiosos, ele é um mini apocalipse. Ali no capítulo 24, segundo duas vertentes de escolas escatológicas, dizem que ali está gravado, né, nas palavras de Jesus, o fim de todas as coisas, né? Que ali fala sobre o arrebatamento da igreja, que ali fala sobre o fim do mundo. E nós temos tratado sobre isso e sabemos que parte disso é verídico. Jesus realmente está falando para os seus discípulos sobre a sua grande vinda, mas parte disso também é histórico, né? Que aconteceu lá no primeiro século, com a destruição de Jerusalém e com a destruição do templo. Então, é importante, irmãos, a gente saber diferenciar o que foi cumprido das Escrituras e o que ainda está por se cumprir, porque fazendo isso a gente evita o engano que está solto por todos os lugares e sendo pregado a todas as pessoas. Nós sabemos que tem uma multidão de pessoas que são enganadas, infelizmente, mas isso é verdade. Então nós precisamos esclarecer o que verdadeiramente já aconteceu, e as Escrituras relatam isso, e o que ainda está por acontecer. Então nós chegamos até o versículo 22 do Evangelho de Mateus, né? E eu quero dar uma relida para a gente relembrar o que foi dito na semana passada, para que a gente continue lendo a partir do versículo 22. Eu li do versículo 16 até o versículo 21, que diz assim: Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar coisa alguma de lá. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as mulheres grávidas e para as que as estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça em um sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados ou serão abreviados. Então, a escola futurista, que crê que as profecias de Jesus só acontecerão no futuro, e no futuro, 2000 anos depois, porque até agora, segundo a escola futurista, não aconteceu ainda, eles dizem que aqui está contido o final de todas as coisas. Jesus está falando sobre o fim do mundo. Só que é interessante perceber, irmãos, que Jesus direciona uma palavra para pessoas específicas no lugar específico. Veja que ele diz o seguinte: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha que coisa interessante. Ele não está falando que todas as pessoas do mundo devem fugir para os montes. Ele está falando que quando essas coisas acontecerem, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver em cima do telhado da sua casa, não desça para pegar coisa alguma. Quem é que fica geralmente em cima do telhado de casa, irmão? O único lugar, a única região no mundo onde as pessoas constroem até hoje casas que dá para ficar sobre o telhado é aquela região da Judéia, de Jerusalém. É um costume deles construir casas assim. E ele diz também que eles deviam orar para que a fuga deles não acontecesse num sábado. Por que também Jesus diria isso para o resto do mundo, sendo que só o judeu é que guarda o sábado e não pode nesse dia fazer coisa alguma?
nem sequer correr no sábado. Então Jesus está dizendo coisas específicas para pessoas específicas em lugares específicos. Nós precisamos entender que a Bíblia, num contexto geral, ela é cheia de explicações que não foram escritas para quem mora e habita no Ocidente. Foram escritas para quem mora e habitava no Oriente. E há 2000 anos atrás. E ela está carregada de simbolismo. Porque os judeus entendem, até hoje entendiam dessa forma, a palavra dita com simbolismo. Então, nós vemos aqui que ele diz no versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos escolhidos. Que escolhidos? Aqueles que estavam dentro da cidade de Jerusalém, antes que Tito, o general romano, viesse, cercasse a cidade e entrasse sobre ela, matando mais de 1,5 milhão de pessoas e escravizando outras 100.000, antes que isso acontecesse, os escolhidos de Deus que estavam ali foram avisados pelos sinais que ele tinha dito. Todos os sinais que nós já lemos até aqui no capítulo 24 de Mateus são sinais ditos pelo Senhor para que quando acontecesse isso, quando o abominável da desolação estivesse cercando Israel, que eram os exércitos romanos na década de 70 depois de Cristo, os que estivessem na Judéia entendessem a mensagem do Senhor, a profecia do Senhor e fugissem. Jesus disse isso com 33 anos de idade. E quando aconteceu, fazia 40 anos que ele tinha morrido. Ou seja, a profecia dele se cumpriu à risca. De fato, isso aconteceu. A história conta isso. Joséfo conta isso em seus relatos. Eusébio conta isso em seus relatos. Diversos outros historiadores do século I contam isso em seu relato. E por que a igreja cristã tem a mania de dizer que essas coisas só vão acontecer no futuro? Pregando um medo terrível para a mente das pessoas, dizendo que virá um anticristo, dizendo que virá uma grande tribulação futura, que haverá uma só moeda, uma só língua, uma só religião e que o diabo em forma de gente governará o mundo. Por que isso é contado até hoje? Sendo que todas essas coisas que Jesus disse aqui, ou a maioria delas, aconteceram no passado. Isso é proposital. Que é para que as pessoas realmente se tornem presas. Que é para que as pessoas sejam dependentes de uma instituição religiosa e quando tiverem um problema na sua vida, em vez de resolverem por conta própria, ou procurar, por exemplo, uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, ou até mesmo uma ajuda espiritual, fique submissa e submersa dentro de um conceito religioso e escravizado por essa instituição religiosa. Porque não foi isso que Jesus veio criar. Uma instituição religiosa. Isso é criação do homem. O que Jesus veio trazer foi uma mensagem de libertação. O que Jesus veio trazer foi uma mensagem de amor, para que todas as pessoas, independente de sua religião, se unam em um só coração e vivam em paz. Mas o homem até hoje, principalmente os homens que dizem servir a Deus, não entenderam ainda essa paz, porque ao longo dos séculos, a igreja vem matando em nome de Deus um século após o outro. Não entenderam a mensagem do Cristo. Fizeram das suas próprias, dos seus próprios pensamentos e filosofia, vãs, um conceito religioso que substitui Cristo, a mensagem do Messias. De modo que essas coisas, ou a maioria delas, aconteceram no passado. E é isso que nós estamos vendo, passo a passo, o que foi acontecendo, e a Bíblia, por si só, está se provando, porque palavra nenhuma aqui é minha. São todas lidas junto com vocês e traduzidas pela própria Bíblia. Onde um versículo, às vezes mais esclarecido, vem trazer um esclarecimento de um mais obscurecido. A própria Bíblia se auto-interpreta. Então, iniciando no versículo 23... Jesus diz assim para os seus discípulos daquela época, e como a Bíblia nós acreditamos que ela é viva e eficaz, diz também para nós, hoje em dia. Ele diz assim no verso 23, se então alguém vos disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem.
Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e prodígios. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e cruza o céu em direção ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Olha que passagem interessante que Jesus fala. Não acreditem em falsos profetas e em falsos cristos, porque virão muitos. Vão dizer que ele está no deserto, vão dizer que ele está dentro da casa, vão dizer que ele está atuando em algum lugar. Não saiam, não percam o tempo de vocês, porque assim como o relâmpago cruza o céu, do Oriente ao Ocidente, será a minha vinda. Mas de que vinda que ele está falando? É isso que nós precisamos entender, porque a Bíblia ela é complexa desde o tempo em que colocaram na cabeça dos cristãos uma filosofia religiosa que nada tem a ver com o conceito de Jesus. Mas ela é muito simples quando você olha para ela e deixa ela se auto-interpretar. Veja que ele diz tudo isso e no final ele diz: aonde estiverem os cadáveres, ali se ajuntarão os abutres. Irmãos, para quem conhece a história, é simples entender. Para quem não conhece, não é, mas vai entender agora. O exército romano, ele usava nas suas flâmulas, nas suas bandeiras, o desenho de uma águia, o desenho de um abutre. E os soldados costumavam pintar também em seus escudos desenhos de abutre. Toda vez que ia contra o inimigo, eles pintavam os seus escudos com desenho de abutre e levavam as bandeiras com desenho de abutre. Era o símbolo de Roma, do exército romano. E para Deus, para Jesus, até onde nós lemos aqui, Jerusalém estava espiritualmente morta. A religião de Jerusalém estava espiritualmente morta. O Senhor disse no capítulo 23 do Evangelho de Mateus: ai de vós que fazeis essas coisas e aquelas outras, como nós cansamos de ler isso aqui. E no final ele disse: como escapareis vós da condenação do inferno? Jerusalém e todo o seu sistema religioso estava corrompido. Então, para Deus, naquele momento, em 70, no ano 70 da era cristã, para Deus, Jerusalém, o seu templo e a religião, era um cadáver. E os abutres estavam arrodeados em 70 daquele cadáver. E é por isso que Jesus diz: onde houver um cadáver, se ajuntarão os abutres. E foi isso que aconteceu. O exército romano entrou em Jerusalém, como eu disse, vou repetir, matou 1,5 milhão de pessoas e levou outras 100 mil como escravas. Isso aconteceu. E aconteceu em 70. Não vai acontecer no futuro. Não se levantará um novo império romano. Aliás, não se levantará mais nenhum império, porque um único que reina hoje e que vai reinar eternamente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está assentado à direita do Todo-Poderoso e ele está intercedendo por nós. Nós quem? Os evangélicos, os católicos, os espíritas. Ele está intercedendo por todos, porque foi por todos que ele morreu. Jesus não morreu por evangélicos, e nem por católicos, e nem por espírita. Ele morreu por evangélicos, por católicos e por espírita. Ele morreu por todos. Ele não faz distinção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Ele está em todos os corações, habitando em todos os ambientes, porque ninguém consegue conter a Deus. E nós que sabemos disso e estudamos Deus, sabendo que somos movidos pelo vento, pelo Espírito Santo que nos move a cada dia. E eu queria trazer para os irmãos, parar aqui, porque aqui é a segunda pergunta que está respondida lá do Evangelho, e eu queria ver com os irmãos exatamente pontos críticos do Evangelho que muitas vezes são deturpados. Viu, Penha? Você que está vindo a primeira vez, o irmão Lindomar também, a gente vem aí num estudo já há algum tempo. Eu sei que pegar assim do meio é um pouco complicado, mas a gente vem dizendo o quê? A gente vem dizendo que muita coisa do que Jesus disse já aconteceu.
Porque Jesus ele não é esquizofrênico e nem os líderes religiosos da época que estavam ali com Jesus e os seus discípulos também não são. Eles não iam profetizar coisa para aquele povo que eles não entendessem. Eles não iam dizer coisa para aquele povo que ia acontecer só 2000 anos depois e eles iam ficar boiando naquela informação sem uma necessidade de ter aquilo naquele momento. Então, tem coisas que Jesus disse que já aconteceu e vem acontecendo ao longo da história. A Bíblia não parou, ela continua sendo vivida e continua sendo efetuada o plano de Deus na terra, ele não parou. Então, vejam bem, quando ele diz assim, ó, ele está discursando para os fariseus e para os saduceus e para os seus discípulos, e ele diz assim, lá em Marcos, capítulo 16, verso 27 e 28, Jesus diz assim, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Olha só que mensagem poderosa. Olha, o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. E para quê? Para recompensar cada um de acordo com aquilo que ele tem feito. Aí dá a entender que está falando do fim do mundo. Jesus vai vir na glória com os anjos para recompensar o povo daquilo que tem feito. Dá a entender que isso é o fim do mundo, né? Que é o fim de todas as coisas. Mas o versículo seguinte diz assim, eu lhes garanto, é Jesus que está dizendo no versículo seguinte, eu lhes garanto que alguns dos que aqui estão não experimentarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Não é contraditório com tudo que a gente tem aprendido até hoje? Ora, se estão me dizendo, se a igreja cristã está me dizendo há quase 200 anos, porque essa doutrina é muito nova, de 1800 para trás ninguém creu assim. Mas se a igreja cristã está me dizendo há quase 200 anos que, quando Jesus diz assim no versículo 27, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai e com os seus anjos e recompensará cada um de acordo com o que tem feito, se a igreja está me dizendo que isso é o fim de todas as coisas, por que em seguida Jesus diz, mas eu lhes garanto que alguns dos que aqui se acham de maneira nenhuma experimentarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino? Eu só posso entender isso de duas formas, irmãos. Ou tem alguém vivo já com 2000 anos de idade, né? Se por acaso os futuristas estiverem certos, e o versículo 27 vai se cumprir só no futuro, então tem gente vivendo mais de 2000 anos. Não morreu ainda, porque ele disse que não experimentaria a morte até que ele viesse. Ou isso aqui é uma linguagem, né, simbólica da forma como o judeu entendia, e Jesus está falando sobre a vinda dele em juízo contra Jerusalém em 70. É o mais óbvio, porque nós não vamos acreditar de maneira nenhuma que tem alguém vivendo 2000 anos. Isso é ilógico. Deus não trabalha com esse tipo de filosofia vã. Então o que Jesus está dizendo é que ele virá na glória do seu Pai. Só que isso será uma vinda em julgamento contra o Israel daquela época, contra os judeus que o rejeitaram, que o crucificaram. Ele disse, olha, eu vou vir na glória do meu Pai com os meus anjos, e alguns de vocês que estão aqui, alguns, não são todos, alguns vão morrer. Se ele disse que alguns iam estar vivos, é porque alguns iam morrer. Alguns dos que estão aqui vão ver o Filho de Deus vindo em seu reino. E 40 anos depois, tinham muitos que ouviram a mensagem e estavam vivos. Estavam ali vivos e viram realmente ele vir, mas ele via em julgamento, ele não veio em pessoa, visivelmente, ele veio como ele vinha nas passagens antigas do Antigo Testamento, quando ele disse assim para a Babilônia, eu virei até ti numa nuvem ligeira. Olha o que ele disse para a Babilônia. Isaías profetizando contra a Babilônia, 700 anos antes de Jesus nascer. Eu vou montar uma nuvem ligeira e virei contra ti, e as estrelas do céu vão cair na terra, o sol vai escurecer e a lua não dará a sua luz. E a Babilônia foi julgada, o Egito foi julgado, e não escureceu o sol, nem ficou vermelha a lua, nem as estrelas caíram do céu, e nem Deus desceu montado numa nuvem ligeira.
Porque isso era uma linguagem metafórica que era usada, e principalmente quando fala sobre sol, sobre lua, sobre estrelas, está falando sobre autoridades constituídas que perderão o seu poder. Vocês se lembram quando José teve um sonho e contou ao pai e aos irmãos, dizendo: olha, hoje à noite eu sonhei que o sol, que a lua e algumas estrelas se curvavam diante de mim. E na hora Jacó entendeu e disse assim: filho, você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? E não só eles se curvaram, como o mundo inteiro foi obrigado a se curvar diante de José, porque José se tornou o governador do Egito e ficou acima de todo o poder da terra. A única coisa que José não controlava era a casa do faraó, mas o resto do Egito e todo o povo que vinha faminto para pegar alimento lá, ele controlava tudo e todo mundo teve que se dobrar diante dele. Então, quando fala de sol, de lua e de estrelas, é uma linguagem metafórica falando sobre autoridades. Então, quando Jesus está dizendo aqui que vai vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e alguns dos que estavam ali ia vê-lo, viram mesmo. Porque quando os judeus mataram Jesus, o crucificaram, acharam que tinham derrotado a Jesus, mas ele ressuscitou. Ficou 40 dias com seus apóstolos e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, como promete as Escrituras. Então ele é vitorioso e ele mostrou isso com a destruição de Jerusalém, como Deus tinha feito com muitas outras nações que não obedeceram no passado, com a própria Israel. Quando foi escravo para a Síria ou quando foi escravo para a Babilônia. Então, próprio Israel sofreu isso. Em Mateus 23, no versículo 36, o Senhor diz assim, continuando esse versículo. No capítulo 23 de Mateus, versículo 36, ele diz assim: eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá sobre esta geração. Olha só, irmãos. Tudo que Jesus está dizendo, que esse capítulo 24 de Mateus está nos dizendo, Jesus diz que assegura que todos esses flagelos, que toda essa destruição virá sobre esta geração. Se fosse uma coisa do futuro, 2000 anos depois, talvez ele falaria sobre aquela geração. Mas ele disse algo que estava muito próximo dele. É sobre esta geração. Então, tudo isso que nós lemos no capítulo 24 até agora, veio sobre aquela geração. Mateus, no capítulo 24, verso 34, que a gente ainda vai ler também, ele diz a mesma coisa. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Olha, irmão. Jesus, de novo, não é esquizofrênico. Ele disse que aquelas coisas que ele profetizou ia acontecer sobre aquela geração. E tem mais uma passagem de Marcos 14, verso 61 e 62, que diz assim, ó. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Isso aqui é o julgamento de Jesus, tá? Ele sendo julgado pelo sumo sacerdote. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo? O Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. De novo Jesus fala isso. Vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. A atitude do sumo sacerdote após ouvir isso foi pegar suas vestes e rasgar e gritar blasfêmia. Do que precisamos mais acusar esse homem se ele próprio disse com a boca dele de que é Deus? E por que o sacerdote teve esse pensamento imediatamente Jesus dizer que ia vir sobre as nuvens? Porque ele lembrou-se das Escrituras de que quando os profetas profetizaram contra Israel, que a Síria ia vir e iam tomá-los como escravo e levar para todas as regiões do mundo, Deus disse que ia vir sobre as nuvens. Quando Isaías, Jeremias profetizou que a Babilônia viria contra Israel e destruiria Jerusalém e a capital e o templo e levaria o povo escravo para a Babilônia, ele disse através do profeta que viria nas nuvens. Então, quando Jesus disse que viria nas nuvens para o julgamento daquela nação, o sumo sacerdote entendeu que era Deus que estava falando, que ia fazer a mesma coisa
por conta da desobediência e da rejeição do Cristo. Então, o que nós estamos discutindo e dizendo, e deixando a Bíblia nos convencer, é de que essas coisas aconteceram lá, em 70, da década cristã, quando Jesus já havia morrido e subido ao céu, e os discípulos estavam ali, alguns deles vivos, vendo isso. Amém? Versículo 29. Versículo 29 diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão na terra, e os poderes celestes serão abalados. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo, olha, depois de toda essa tribulação, depois que tudo isso que eu falei para vocês acontecer, imediatamente após a tribulação, o sol se escurecerá. A lua não dará a sua luz. Estrelas do céu cairão na terra, e os poderes celestes serão abalados. Essa mensagem reflete muito bem como a autoridade judaica reinante até o momento foi destronada. Deus usou o exército romano para fazer a sua vontade, assim como ele fez com outros reinos do passado. Veja o que diz Isaías 13:10. Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá a sua luz. Veja o que diz Ezequiel, capítulo 32:7. E apagando-te eu, cobrirei os céus e ennegrecerei as suas estrelas. O sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Tudo isso, dito no passado, 500, 700 anos antes de Cristo vir, foram julgamentos feitos a outras nações que Deus mandou os profetas avisarem antecipadamente. E a mesma coisa, o Senhor agora em pessoa, Deus em pessoa, através do Filho bendito, está dizendo a Israel que imediatamente a tribulação daqueles dias, todos os reinos serão destronados, as autoridades serão mudadas de lugar. Por quê? Porque ele iria começar a reinar, e a reinar de uma vez por todas. Então Jesus é o rei, Jesus é o profeta e Jesus é o sacerdote. Não existe outro sacerdote além de Jesus, apesar dos homens quererem ser sacerdotes da tua vida e da minha. Não existe intercessão feita por homem algum, a não ser que ele aceite também que intercessões sejam feitas por ele. Porque nós, a Igreja do Senhor, fomos formados como reino e como sacerdotes. Então nós podemos interceder uns pelos outros e por nós mesmos. Não existe mais um lugar específico onde as pessoas precisem ir para serem abençoadas por Deus. Existem lugares aonde nós vamos nos encontrar para nos confraternizarmos e vivermos um momento de alegria e às vezes até um momento de tristeza, porque nós vivemos momentos de alegria e de tristeza e somos unidos para que isso aconteça e um dê força e coragem para o outro. Mas não existe mais uma obrigatoriedade de ir a algum lugar para ser aceito por Deus. E muitas vezes a igreja, ou os cristãos, ou os religiosos no contexto geral, saem de casa dizendo que vão buscar a Deus. Mas como se busca alguém que habita em você? Ou dizem que vão sair de casa para levar a Deus para alguém. Mas como você vai levar a Deus para alguém se Deus já está lá habitando naquela pessoa? Então veja como o nosso pensamento religioso muitas vezes é mesquinho. Nós vamos buscar a Deus, ou nós vamos levar a Deus, ou nós só acreditamos que Deus pode nos ouvir quando estamos dentro de uma casa, sentados em cadeiras e vendo um altar e alguém ministrando alguma palavra para a gente. Não. Deus está nos ouvindo agora. Você na sua residência, eu na minha, uma câmera me filmando, outra te filmando. Ele está nos vendo, está nos abençoando, está nos recebendo.
Nada impede o agir e o mover de Deus. Mas nós precisamos entender que muitas coisas do que foi dito ficou no passado. Já aconteceu. Já se cumpriu. E as perguntas que foram feitas para Jesus pelos discípulos foram as seguintes: quando acontecerão essas coisas? Que ele falou da destruição do templo. Ele respondeu essa pergunta até o versículo 28. Ele disse: onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Até aqui ele respondeu a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eles fizeram é: quando tu virás em teu reino? Qual será o sinal da tua vinda? E é o assunto que nós vamos ver, irmãos, no próximo sábado. Cansa, eu sei que cansa os irmãos e cansa a mim também. É o assunto que nós vamos ver no próximo sábado, porque também são muitas informações que se aglomeram e a gente acaba não conseguindo entender. Mas como eu disse aos irmãos, eu estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. O importante é que a gente saiba, como eu disse na live passada, eu vou repetir só para a gente finalizar, que a gente saiba que até 1800, viu, Penha? Eu não sei se você tem essa informação, irmão Lindomar e os demais, mas até 1800, essa doutrina futurista de que virá um tempo em que terá um anticristo, uma besta do apocalipse, uma só moeda, um só religião, um templo reconstruído em Israel, um novo império romano, essa crença que chama-se de futurista, escola escatológica futurista, ela só existe há 200 anos. E não é por isso que ela é falsa, porque as coisas novas também são verdadeiras. Mas é porque até 1800, da nossa era cristã, nenhum profeta, ou pai da igreja, ou reformador, ou o pessoal que foi do primeiro século, que eram historiadores, ninguém falou sobre isso. Então todos acreditam que a Bíblia se cumpre ao longo da história. Não há um tempo em que parou Deus de agir e agirá no futuro. A Bíblia vem se cumprindo ao longo da história. É como o livro de difícil interpretação, e às vezes a gente fica angustiado. Eu fico angustiado quando eu escuto que nosso Apocalipse é muito difícil de se entender. E o nome do livro é Revelação. Meu Deus, como é que é difícil de entender se o nome do livro é Revelação? Apocalipse é chamado aqui, porque até em inglês o nome é Revelation. É revelação o nome do livro. É Jesus, é Deus se revelando através de Jesus. E nós não conseguimos entender. Sabe por que nós não conseguimos entender? Por dois motivos. Primeiro, porque ele não foi escrito para a gente. Ele foi escrito numa linguagem tão metódica e tão profética, e foi escrito para pessoas que viveram há 2000 anos atrás e lá no Oriente. É por isso que nós não tentamos entender. Aí quando as pessoas do Ocidente tentam entender, o que é que elas fazem? Elas ocidentalizam as escrituras como se eles tivessem sido escrito para a gente. Não foi. A Bíblia não foi escrita para a gente. Nós nos beneficiamos dela em todos os sentidos, mas ela não foi escrita. Nós não somos o remetente direto. Houve um remetente direto. Alguém para quem foi escrita a Bíblia. Então o que nós precisamos entender é exatamente isso. De que não é difícil entender. O que é difícil de entender é aquilo que foi complicado pelas filosofias que foram criadas depois. Então o método de interpretação escatológica preterista parcial, ele diz o quê? Ele diz que toda a Bíblia está se cumprindo desde o início, ao longo da história, e vai ter um clímax, vai ter um final. Que as pessoas acreditem ou não, que a gente acredite ou não, Jesus virá de fato. A Bíblia diz que ele virá na sua segunda vinda. E ele virá e arrebatará um povo que se encontrará com ele nas nuvens e serão transformados, e os mortos serão ressuscitados, e todos receberão corpos gloriosos, mas virão depois para a terra para julgar a terra e viverem aqui, no paraíso restaurado que Adão perdeu no início. Então não existe ir morar no céu, sentar no colo de Deus e puxar a barba do Pai. Não existe isso, é fantasia religiosa. Nós vamos morar aqui, a morada do homem é a terra. Mas para isso precisa que a terra seja restaurada. Para isso precisa que o ser humano entenda que Deus não vai descer mais para restaurar, é ele que tem que fazer o trabalho.
Enquanto nós não deixarmos de lado o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez, os nossos conceitos religiosos que mais nos dividem do que nos une, enquanto a gente não olhar para uma palavra pequenininha, com poucas letras, mas que faz toda a diferença do universo, que é amor, enquanto a gente não olhar para isso, Jesus não volta e ele não está com pressa porque ele é eterno. Então nós precisamos, de uma vez por todas, usar a palavra amor, transformá-la em sentimento, em atitudes e começar a incluir em vez de excluir. A rejeitar tudo que é ruim, mas aceitar tudo que é bom. E fazer com que as pessoas entendam que só através do amor, da misericórdia, da compaixão, é possível mudar alguma coisa. Mas a religião, ela se autoprotege e se autodefende tanto que se você não pertencer à mesma bolha ou não nadar no mesmo aquário, você é lançado para fora. Essa é uma dura realidade que a maioria de vocês que eu estou vendo os rostinhos aqui agora já sofreram, assim como eu também sofri. Se você adulterar, você peca, peca mesmo. Mas quem disse que não tem mais jeito? Então, os pecados que nós cometemos porque somos seres humanos, porque estamos na carne. Hoje eu estava vendo um debate muito grande ainda, gente, pelo amor de Deus, debatendo sobre se Deus aceita ou não os homossexuais. Pelo amor de Deus, em que situação nós chegamos nesse país, com a tecnologia avançada da forma como está, com a ciência avançada da forma como está, com os conceitos filosóficos desenvolvendo grandes pensamentos no mundo, e a gente está ainda preocupado se Deus vai aceitar uma pessoa porque ela tem uma orientação sexual diferente da que a maioria tem ou não. Eu não tenho dúvida nenhuma de que qualquer ser humano, seja ele branco, preto, seja ele gay, hétero, seja ele quem for, esteja onde estiver, quando olhar para o céu ou para dentro de si com um coração contrito, Deus vai aceitá-lo de uma forma tremenda como filho e filha, independente do que ele faça ou deixa de fazer. E a prova disso é ele ter mandado o tesouro mais precioso dele do céu para vir morrer por todos. Porque ele morreu por todos. Não foi por meia dúzia de religiosos que ele morreu. Então, de uma vez por todas, vamos limpar a nossa mente. Porque começa pela mente. Ninguém limpa o coração se não limpar a mente antes. Vamos limpar a mente. Depois vamos deixar esse sentimento de amor descer e limpar o coração. E vamos aceitar as pessoas, vamos acolher, assim como fomos e somos acolhidos a todo momento. Então não deixe que ninguém nessa terra separe você de outro ser humano. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente finalizar. Quem diz que serve a Deus e não serve a outro ser humano, está enganado, está se enganando e sendo enganado. Porque como é que eu posso servir a Deus? Deus precisa do que eu tenho? Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa da minha fé. Deus não precisa da minha presença. Deus não precisa de nada. Ele escolheu ser servido no outro. E esses que tentam se endeusar, se esquecem também que Deus, sendo Deus, se fez homem. Para que a gente entendesse que ele quer ser amado é no homem, é no ser humano, é na carne. E ele só escolheu o pecador para andar do lado dele. Um mais torto que o outro. Pedro só foi se converter, sabe lá Deus quanto tempo depois. Mas nem por isso deixou de operar milagres através dele. Nem por isso deixou de converter outras pessoas. Teve pessoas para quem Pedro pregou que se converteu primeiro do que ele. Então vamos de uma vez por todas deixar cair por terra o preconceito, as divisões, as separações. Eu já disse aqui, os irmãos sabem que eu vou em qualquer lugar, a qualquer hora, só não entro à força, mas se me convidarem eu vou. E vou confraternizar com todos, porque todos estavam lá na cruz, representados pelo Filho de Deus. Então quando o Filho de Deus olhou para o céu e disse, Tetelestai, está consumado, ele disse isso sobre toda a raça humana, ninguém ficou de fora. Agora, eu entendo que muitos não vão querê-lo. Muitos não vão querer. Meu filho pergunta sempre, pai, todos vão para o céu? Eu falei, não, filho, mas por que não vão para o céu? Que eu digo, para a salvação.
Todos vão ser salvos? Não, mas por quê? Porque alguns não vão querer, tem pessoas que não querem. Então Deus não vai forçar a barra com quem não quer. Mas eu tenho certeza absoluta que a maioria esmagadora dos seres humanos vão ser salvos porque o Senhor deu a sua vida preciosa e derramou o seu sangue e ressuscitou para que isso fosse um fato. Não uma filosofia vã, um fato. E eu acredito, em nome de Jesus, na salvação da maioria dos seres humanos. E vou lutar para que a gente consiga entender isso de uma vez por todas. E quando vê o outro em pecado, ou quando souber do pecado do outro, em vez de julgar, se não tem coragem de ir lá abraçar e acolher, em vez de julgar, ora por ele. Reza por ele. Pede ao Senhor, ao Espírito Santo, que é na família a nossa grande mãe. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou parar de falar, gente. Já pararam para pensar nisso? Toda família tem um pai, uma mãe e filhos, né? Não tem? Toda família tem que ter um pai, uma mãe e um filho. Mesmo que seja entre um casal gay, alguém faz o papel da mãe. Para criar, para cuidar da casa, para cuidar da roupa. Toda família tem um pai, uma mãe e filhos. Né? E na família de Deus, tem o pai, tem o filho que é Jesus, e tem todos nós, e tem também o Espírito Santo de Deus, que através de Eva, que através de Sara, que através de Raquel, que através de Maria, principalmente através de Maria, trouxe o Salvador no mundo. Então, o sangue que corria nas veias de Jesus era o sangue de Maria. O sangue que corria nas veias de Jesus era o sangue de Maria. Então, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário era o sangue de Deus, mas era também o sangue do homem, o sangue de Maria. Já pararam para pensar nisso? Ou será que naquela hora o sangue dele se transformou só no sangue divino? O sangue que verteu daquela cruz era o sangue de Maria que corria nas veias dele. Então nós temos sim uma mãe que representa todas as mães. Nós temos a igreja, o Espírito Santo, que representou todas as mães, em todos os lugares, em todas as eras. Então vamos honrar a quem tem honra, como diz as Escrituras Sagradas. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.